Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, esse é o nosso quadro Comenta Fundo, onde vocês escolhem um fundo imobiliário e eu faço um comentário. E hoje, como sempre, vocês colocam aqui no comentário desse vídeo, no caso aqui foi do último vídeo que a gente lançou, que ainda foi na quinta-feira de semana passada, ou foi quarta-feira de semana passada, agora eu estou no erro, e aquele comentário que tem um tique, que tem maior quantidade de curtidas, é o que eu faço comentário hoje. No caso, o de hoje será comentado amanhã. Hoje, o escolhido por todos vocês, que foi no vídeo da semana passada. Vocês podem ver que teve vários comentários, e alguns com 10 curtidas, 3 curtidas, mas o campeão deles aqui está aqui embaixo, o HSLG11 com 12 curtidas. O Lucas Marinhos fez esse comentário e agora nós vamos, inclusive é membro do canal, vamos comentar o HSLG, que hoje está até deu uma disparada na abertura, mas chegou a R$ 82, mas agora está em 80,24, agora R$ 80 para ser mais exato. Nos últimos 5 dias vem subindo 1,66%, no último mês vem subindo 5,99%, nos últimos 6 meses ele amarga uma queda de 18%. Mas, de acordo com os fundos imobiliários de tijolos, ele já está seguindo aquela linha dos fundos que estão subindo. Se a gente olhar aqui, o último provento dele foi 72 centavos, que na cotação do fechamento do mês dava 0,97%. Na cotação atual não dá isso tudo, não. Vai dar 0,93, 94. É um baita fundo de logística, não muito falado, não muito conhecido, porque ele tem um patrimônio de 1,3 bilhão. E atualmente ainda está com PVP bem baixo, 0,75. O que muita gente não consegue entender é porque ele, pagando esse baita proveito comparado aos outros de logística e tem um baita patrimônio, está bem descontado. Por que ele está bem descontado assim? Se a gente olhar a rentabilidade dos últimos 5 anos, ele é um fundo mais novo, foi criado em dezembro de 2020, na verdade, novembro de 2020, liberado para negociação em dezembro de 2020, e de lá para cá ele vinha ganhando no começo do CDI e depois perdendo para o CDI, como grande maioria dos fundos, porque a alta do CDI a alta da Selic empurrou os fundos imobiliários para baixo. Se a gente olhar um cenário menor de apenas 2 anos, a gente vê que, de acordo com a Selic, subiu, ele caiu, mas ele vem mantendo de lado por um bom tempo. Aqui já inclui os proventos, tá? Essa comparação CDI versus HSLG é dos Status Invest. Eu ainda não procurei um outro lugar para mostrar também essa comparação, que muitos dizem que Status Invest erra nessa comparação. Vamos olhar o relatório gerencial de março, que já saiu. Eles entregam um relatório gerencial todo mês, corretinho. A HSI é um referencial em fazer os seus relatórios gerenciais em todos os fundos que eles têm na carteira. Fala do objetivo do fundo, as características. Ele tem uma taxa de administração de 8,85% sobre o valor de mercado, mais uma taxa de escrituração, tem uma taxa de performance sobre o que excedeu o benchmark. É muito difícil exceder esse benchmark, que é IPCA mais 6,5%. É muito difícil. Aí vamos dando uma olhada aqui. Eles têm um valor de mercado de menos de 1 bilhão, mas o valor patrimonial dá 1,3 bilhão. O último dividendos foi 72 centavos e tem 25 mil cotistas. Muita gente pode vir assistir o nosso vídeo. Tem uma boa liquidez diária de 664 mil. Eu gosto acima de 1 milhão, mas 664 mil é uma boa liquidez diária, mas faz aquilo que aconteceu hoje, uma oscilação de preço muito grande. A logística segue a linha Last Mile, que é cerca 100% dos ativos num raio máximo de 30 quilômetros, e todos são 100% de controle do próprio fundo, estão com 0% de vacância, então esse provento não vai subir, e a área de engenharia dedicada a ativos e diligências e custos ao cotistas. Comentários de gestor: divulgamos nesse mês a análise de 2 locatórios mais relevantes do fundo, que é a Via e o Açaí,
e após a divulgação dos resultados das empresas no último dia, destacamos para a intensificação das atividades logísticas desenvolvidas pela Via por meio da Fulfillment, serviço de estocagem e entrega de produtos vendidos por terceiros no e-commerce, que além de otimizar a produtividade da empresa em tempo de entrega de produtos, adiciona valor aos galpões, sobretudo aos ativos localizados próximos aos grandes centros consumidores. Recebemos no final do mês mais uma atualização referente à obra do BTS Manaus, que está com 12,6% concluída. Para quem não sabe, lá está sendo construído um galpão logístico lá para sair. E está sendo realizada até o momento atividades de obras de escavação e concretagem das estacas após concluído o reparo do canteiro da obra. A gestão mantém a expectativa de entrega em novembro de 2023, o que acrescentará 5 centavos por cota ao resultado operacional do fundo. A guidance atual do fundo é de 70 centavos a 73 centavos, que representa um dividend yield de 1,9 no valor atual de mercado. Aí eles falam um pouco aqui da Via Varejo e um pouco do Assaí. Olhando aqui o resultado financeiro deles, vem de receitas do aluguel, receitas financeiras. Mas olhando aqui os resultados, ele tem aqui uma despesa financeira um pouco grande, de R$1 milhão. Isso aqui é alavancagem. É pouco que ele paga de alavancagem. Se você for ver, é pouco, mas a maior parte é pagamento de alavancagem. A distribuição foi de 72 centavos e o resultado gerado foi de 65. Vale ressaltar, conforme a intenção da gestão de gerar valor em compra e venda dos ativos, que o fundo realizou esse semestre um ganho de capital líquido de custo de comercialização equivalente a 70 centavos, que será distribuído ao longo do semestre vigente. Ainda há mais uma parcela a receber dessa proporção, com lucro futuro de 73 centavos. Além disso, após a conclusão do BTS, então, ele deve manter de 70 a 73 centavos, mesmo gerando menos, mas quando terminar isso aqui, vai segurar nos 70 centavos e vai ter reajustes. Por isso que ele disse que vai ficar nessa fatia aí e ainda vai ter essa reserva que pode ser guardada. Os tipos de investidores, aqui o grande diferente, vamos dizer, uma coisa diferente que tem, que pessoa física são só 34,4% dos investidores. Investidores originais são aqueles que participaram da primeira oferta, do IPO, que são 60%. Estão até hoje no fundo. Esses aqui praticamente não vendem suas cotas. Por isso que a liquidez não é tão alta. A concentração na Via Varejo é muito grande de locatário. A concentração nela é muito grande. Aí tem vários outros inquilinos. Aqui um pouco dos imóveis, tem 1, 2, 3, 4, 5 imóveis. A receita por região concentrada no Sudeste, 10% no Norte, 9,2% no Sul. Receita contratada são 80% de contratos típicos e 19,6% de atípicos. A correção é pelo IPCA, que vai vir mais alto, o IGPM vai vir mais baixo. E a composição da carteira, eles têm um pouquinho de fundos imobiliários, 1,6%, estão com caixa de 4,6% e 93% em imóveis. As obrigações, ele até hoje tem essa obrigação aqui, que é aquele imóvel que está sendo em construção lá em Manaus, que tem um CRI que é a dívida. Eles pagam IPCA mais 7,61. Essa dívida aí, que tem vencimento lá em outubro de 2037, ela atualmente, eles estão aquela despesa lá é pagando esses juros aqui. As amortizações têm que vir depois. É uma dívida razoável de 163 milhões, mas a alavancagem, o índice de alavancagem é pequeno, 5,3% do fundo. A vacância está zerada e a inadimplência nesse mês teve uma inadimplência em março de 1,9%. Não tem nenhum comentário de gestor sobre essa inadimplência. Quem foi que deixou de pagar? Que o portfólio dos 5 ativos, bem,
todos, participação do fundo é 100% do fundo, são ativos razoavelmente novos, um pé direito todos altos, 12 metros e 1 metro, 11 metros, bem altos. 5 ativos, valor de mercado por metro quadrado, 2.259, custo de reposição 2.800. Então, ele está bem mais barato que o custo de reposição. Aí aqui ele fala um pouquinho sobre cada um dos ativos. Se a gente olhar as fotos, são todos baitas imóveis, né? Olha esse condomínio logístico aqui, lá na rodovia Dutra, em Arujá, em São José dos Pinhais, na Regis Bittencourt, que baita imóvel, a Contagem lá na rodovia Fernando Dias, Itapevi, na rodovia Castelo Branco, também um baita do imóvel. E assim por diante, são 5 imóveis, e esse em construção lá de Manaus. A único problema que eu vejo nele é ter apenas 5 imóveis e concentração muito grande no inquilino via. Mas o resto é um baita fundo imobiliário com patrimônio acima de R$1 bilhão, que chama muita atenção da gente nesse caso. É lógico que se a gente der uma olhadinha, comparando ele a outros de logística, que não tem alavancagem, que são grandes, com mais de R$1 bilhão, aí a gente vai querer comparar com o VILG 11, que tem alavancagem também, mas paga um dividend yield menor, está menos descontado. Se a gente olhar XPLG 11, paga um dividend yield menor, está tão menos descontado também. Então, realmente, quando a gente vê aqui 25% de desconto, talvez seja devido à concentração. HSLG 11, para mim, é um baita imóvel, chama muito minha atenção nesse momento. Tá certo, pessoal? Vou encerrando aqui. Vocês coloquem nos comentários do fundo que vocês querem que eu faça comentário amanhã. Vai sair por volta de 12h a 1h da tarde o vídeo para vocês. Muito obrigado a todos. Deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.